Olá, esse vídeo faz referência às duas primeiras aulas, então do dia 12 de maio de 2020, e vem dando continuidade ao conteúdo iniciado na semana anterior. Na semana anterior, então no nosso dia 5, 5 do 5, começamos o nosso segundo bimestre, começamos a trabalhar o texto 3, que fala sobre a questão do currículo, Então, o currículo, como que é um conjunto de atividades relativas ao processo de ensino-aprendizagem, isso eu comentei na semana passada, que possui uma certa abrangência, na verdade, ele tem diversos níveis que ainda citei para vocês, seja o nível, na verdade, oficial, que é o que está escrito na legislação, o nível real, que é o planejamento que o professor faz citando os conteúdos como que será abordado, e o nível oculto, que na verdade é aquilo que o professor aborda mesmo sem estar ali no seu planejamento, que vem muito de acordo com o que ele está aprendendo, certo? Então, o currículo, ele é uma peça muito, eu falo assim, fundamental dentro do ensino. E quando eu penso esse currículo na questão do ensino da história, em específico, nos anos iniciais, como eu venho sempre falando para vocês, anos iniciais do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, que justamente pelas, falo, dificuldades que se tem em ensinar história e que muitas vezes não se faz presente apenas lá nos anos iniciais, mas inclusive até mesmo no meio acadêmico, então, é necessário que esse ensino seja pensado de uma forma dinâmica, de uma forma bem diversificada, para que não caísse naquela mesmice, mas que fosse algo que realmente envolva o aluno, tá? Então, aqui a autora ainda coloca, tem que ter o quê? Um caráter dinâmico, porque o objetivo final é a transformação e transformá-lo justamente ele em um sujeito ativo da história, que ele revisa o quê? Participar, se envolver de fato do ensino da história, tá? E dentro desse caráter, então, eu tenho que pensar justamente em algumas dimensões, Então, conhecer a minha criança, a história justamente da minha criança, porque ela passa por modificações e que ela tenha que entender justamente um passado próximo, seja aconteceu ontem, semana passada, um ano, e um passado distante, que aconteceu justamente muitas vezes relacionado a um período em que ela não estava aqui, que não era, muitas vezes até o próprio professor não fazia vigência, enquanto vida. E dentro desse segmento eu tenho que ter o quê? A questão da temporalidade, de deduções, de identidade. Então, como que o aluno consegue identificar dentro da história a temporalidade, como que ele consegue analisar um determinado conteúdo educacional e que se torne de fato um sujeito ativo e como ele se compreende enquanto sujeito histórico, certo? Então, eu comecei daí na semana passada justamente a ler alguns objetivos de primeiro ou quinto ano descritos no TCN, que vão estar dando a referência sobre o ensino da história. Então, o primeiro, são 28, na verdade, objetivos, tá? Vou ler brevemente eles para a gente dar os nossos encaminhamentos. Então, conhecer as regras de convívio social, conduzir de acordo com elas, respeitar os colegas e professores, identificar, diferenciar patrimônio público do privado e agir com civilidade na utilização. 2. Compreender que as pessoas podem ter necessidades, culturas e crenças diferentes, aprender a respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia. 4. Adotar atitudes solidárias. 5. Aprender a resolver conflitos interpessoais utilizando de recursos como o diálogo e o debate. 6. Conhecer modos de vida de diferentes grupos sociais em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, observando semelhanças e diferenças entre eles, saber, por exemplo, diferenciar trabalho escravo de trabalho livre. 7. Conhecer e identificar formas de viver em distintas épocas.
ser capaz de escutar história, fazer perguntas, responder questões e fazer comentários relevantes. 9. Reconhecer marcas do passado e na passagem da cidade e seus espaços de memórias, museus, monumentos, obras tombadas pelo patrimônio. 10. Saber utilizar a linguagem relacionadas à história, compreender a noção de tempo histórico e aprender a reconhecer semelhanças e diferenças no tempo, permanências e mudanças, incluindo relações entre hábitos culturais tradicionais e recentes, compreender significado de duração e ideia de simultaneidade. 11. Situar acontecimentos, documentos e objetos em ordem cronológica. 12. Reconhecer e utilizar marcadores de tempo de média e longa duração, anos, décadas e século. 13. Estabelecer relações entre diferentes tempos e espaços. 14. Organizar repertórios históricos culturais que permitam localizar acontecimentos numa multiplicidade de tempos. Compreender as diversidades de causas de determinadas mudanças. Conhecer o caráter dinâmico da história e das trocas sociais ao longo dos tempos. Eu lembro que eu até parei na semana passada, anterior, nesse 16 que eu acabei de ler, tá? Que era conhecer. Então, a gente foi até lendo, explicando cada um deles, por isso que eu até só dei uma lida e não expliquei, porque isso já foi abordado, né? Então, os próximos, agora eu vou fazer alguns apontamentos para a gente entender justamente como que isso se configura também na questão do ensino da história e sua importância. Então, objetivo 17, identificar os sujeitos envolvidos nos diferentes tipos de acontecimentos familiares, escolares, relativos à história, da comunidade, de determinados grupos sociais, dos pais da humanidade, ou seja, como ele está envolvido dentro desse processo, né? Então, lembrando que sempre a criança, como inclusive você, é um sujeito histórico, mas enquanto criança ele tem que aprender justamente a entender o seu envolvimento dentro dessa dinâmica de acontecimentos. 18. Aprender a ler e interpretar diferentes documentos, registros escritos, iconográficos, sonoros, monumentos, desenvolver a capacidade de síntese narrativa sobre o que foi investigado. Então, que consiga, de fato, chegar à conclusão a um determinado assunto, né? Que consiga ler, até o ler aqui dela, elas citam está entre parênteses, né? Mas que não seja apenas uma leitura mecânica, né, de eu pegar e fazer a leitura, mas que tenha justamente uma interpretação sobre o que está lendo, que consiga chegar a uma ideia, a uma ação do que foi colocado, certo? 19. Aprender a pensar historicamente, ligando os fatos justamente, né? Não é a questão, e eu falo de domínio de datas, você tem que saber decor, eu falei para vocês. O ensino da história não é decorar datas, mas fatos, acontecimentos, interesses que marcam essas relações sociais, certo? 20. Tomar contato com fontes históricas e aprender a identificar informações históricas úteis em textos, imagens, objetos, mapas urbanos e identificações. Então, até eu destaco aqui a palavrinha útil, né? Porque nós temos, principalmente no ambiente escolar, um dos principais recursos é o quê? É o livro didático, né? Mas dentro do livro didático, você que é algo que vamos estar vendo ainda nesse bimestre, vamos ver que tem muitas questões que marcam, sabe, interesses desses livros didáticos. Então, essas questões que marcam esses interesses é algo que faz com que a gente pense realmente o que quer dizer esse livro didático, o que ele aborda, né? Então, que realmente você consiga tirar as questões dentro do que está ali, as questões úteis, tá? Daqui o outro ponto, então. Confrontar, 21, tá? Confrontar informações sobre um mesmo tema colhidas em registros diferentes. Então, que você consiga identificar, às vezes, uma ação, um interesse, mas não apenas em um único registro. Por exemplo,
que eu consiga entender o processo de colonização do Brasil. Mas isso é lá para o 5º ano, tá? Que é abordado. Mas não apenas com um texto escrito, mas, por exemplo, com uma etnografia, que é alguma imagem, ou às vezes com algum filme. Então, conseguir entender isso de diversas formas, tá? 22. Aprender a narrar seguindo a sucessão correta dos acontecimentos. Então, não é, eu falo, decoração de datas, mas que se tenha pelo menos uma ordem dos fatos, né, de entendimento, e aqui marca bem a questão que temporalidade. 23. Ser capaz de redigir textos individual e ou coletivamente sobre as informações aprendidas, simples e mais complexas, analíticos, descritivos e narrativos, ou seja, que a pessoa consiga justamente descrever um determinado fato sobre diferentes vertentes, diferentes formas de escrever um texto. Se é descritivo, é apenas descrição. Se é analítico, você está analisando também aquele fato. E isso é um processo o quê? Gradual. Né? 24. Aprender também a produzir registros ligados à história, reconhecer oralmente informações sobre o passado mais próximo, organizar arquivos familiares e pessoais, identificar fontes históricas, né? Então, que se saiba justamente o que tipo de registros que podem ser utilizados. 25. Perceber a existência de diferentes representações e interpretações do passado e a existência de versões diversas a respeito de fatos históricos. Procurar construir visões e representações de diferentes tipos a respeito dos assuntos estudados. Então, diferentes representações e interpretações que também que se tem. E aí eu falo da questão que eu já coloquei anteriormente no primeiro bimestre, quando eu falo aqui das interpretações. Entender justamente que às vezes um determinado fato ele pode ser abordado por um autor de uma vertente, por um modo, mas outro pode estar trazendo justamente outras questões, que daí vem com até outros objetivos citados aqui, de você entender o real, o que está colocado por detrás, certo? 26. Valorizar o patrimônio histórico, étnico-cultural e artístico como forma de preservação e construção de memórias e identidades, né? Entender, na verdade, todas as identidades, aí eu falo, não é apenas um lado, né? Como até um autor, no nosso primeiro bimestre, ainda falava, Germinari, que quando eu penso no ensino da história do início, frisava muito a questão dos fatos políticos do início, né? E depois que foi se modificando, né? Essa questão, principalmente quando tem outras formas, outros autores pensando no ensino da história. Então, de você entender justamente todo um contexto, né? Todos os personagens, vamos falar assim, de um fato histórico. 27. Conhecer aspectos da história local e estabelecer relações entre a história local e a história mais geral, desde o Brasil colônia até o presente. E é claro que essas questões, elas são pinceladas, porque a gente pode até falar a questão da carga horária do ensino da história nos anos fundamentais, né, no ensino fundamental, mas se ter uma noção ampla, né, mas pelo menos fragmentos, porque depois, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, essas questões são mais aprofundadas. E o 28, então, fala assim, saber questionar a própria realidade, identificando alguns, né, de seus problemas, refletindo sobre suas possíveis soluções e reconhecendo formas de atuação política, institucionais, individuais, coletivas, como sociedade civil. Então, a identificação de fato dos seus problemas. E a gente vê, observa o que é com esses objetivos. São vários, né? São amplos. Né? Então, fala assim, nossa, mas como que eu vou dar conta, então, de estar fazendo, de fato, todo esse contexto com o meu aluno nos anos iniciais e levando em consideração que eu estou trabalhando com ele desde o primeiro ano, né? Então, a partir disso, o que é abordado aqui no texto? A autora vai estar descrevendo, então, expectativas de acordo com o ano. Como que eu vou estar trabalhando, na verdade, né? E a parte, então, de 3 perspectivas aqui que tem que ser ensinado
para o teu aluno, tá? Primeiro, então, eu falo que esse é fundamental de você levar o quê? Noção de tempo histórico, né? A criança tem que ter essa noção de tempo histórico. O que aconteceu ontem? O que aconteceu semana passada? O que aconteceu há um mês? E é que nem eu falei na semana passada para vocês. É tanto que é por isso que você tem o quê? Rotina, normalmente, nos anos iniciais. É passado-se a rotina. Assim, nossa, mas para que isso? Para que a criança comece a ter essa noção realmente de temporalidade, tá? De noção de tempo. Então, ela tem que ter essa noção de tempo histórico, né? O que aconteceu há 10 anos. E isso é um processo, como torna a repetir, o quê? Gradual. Um outro ponto que ela vai estar destacando, enfatizando, é o quê? A construção do saber histórico. Então, do conhecimento, do saber, que ela entenda realmente esse processo histórico. E aí ela entender é que ela se torna um sujeito que ativo, se entenda como um sujeito histórico. E um ponto que daí é bem abordado, eu falo que é bem legal a gente identificar, e eu falo que tanto esse texto é um texto que vai servir de base a gente entender até depois dentro do livro didático, como que funcionam nossos encaminhamentos, tá? Então, aqui ela vai estar colocando, você vai partir do conteúdo como? Então, ela vai partir do particular para o geral. E aí, uma característica legal, que eu falo assim, do particular para o geral, que é descrito aqui, que ela vai estar descrevendo as ações, então, conteúdos realmente que vão ser trabalhados, do particular ao geral. Então, conteúdos como esse. Então, você vai observar aqui que ela faz uma tabela. Deixa eu pegar aqui propriamente no texto para vocês entenderem, né? Porque ela monta uma tabela mesmo, né? De como está realizando, né? De como aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui tá meio ruimzinho, né? Expectativas, e aí tem a tabela, ó. E ela vai estar descrevendo isso em todos, ó. A tabela e aonde está esses xizinhos aqui, né, para vocês que estão acompanhando o contexto, ela vem descrevendo justamente como que esses conteúdos aqui vão ser trabalhados, né, então do primeiro ao quinto ano. E ela parte então do quê? Como eu vou partir do particular para o geral, quais conteúdos que devem ser abordados? Então ela coloca que nem a família, escola, bairro, cidade, trabalho, direitos e deveres, para depois chegar ao Brasil. Esse, tipo assim, um entendimento sempre do contexto aqui, do particular realmente, do mundo que se insere ali dos primeiros anos, até você ter um entendimento a nível realmente nacional, né? Aqui, então, nesse período de ensino. Então, vou dar um exemplo que é citado aqui, quando você fala, então, dentro dessas perspectivas, porque daí ela vai estar apontando que para você ter essa noção, tempo histórico, você também tem que ser trabalhado. Para você ter uma noção justamente de compreender o saber histórico, tem uma forma de ser trabalhado. E para você entender do particular para o geral, tem outra forma de ser trabalhado. Então, quando eu penso, por exemplo, da noção de tempo histórico, ela fala, por exemplo, que é trabalhado isso no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Ó. Comparar, reconhecer diferenças e semelhanças entre situações e objetos próximos ao cotidiano do aluno, por exemplo, brincadeiras. Então, vocês vão observar aqui que tem questões que são trabalhadas, às vezes, todos os anos. Outros é no primeiro, no segundo, no terceiro. Vou dar um outro exemplo de noção de tempo histórico. Reconhecer os diferentes períodos do dia, manhã, tarde e noite. Né? E as atividades mais comuns correspondentes a ele. Essa noção deve ser mais enfatizada quando? No primeiro ano, de acordo com aqui o texto. Construção de saber histórico. Então, tem questões também que estão colocadas em todos os anos. Vou dar um exemplo. Tem uma passagem que ela coloca assim: estabelecer relações entre passado e presente. Isso tem que ser do primeiro ao quinto ano. E já tem uma questão, por exemplo, ó, vou pegar aqui.
instigar e extrair dados de documentos pessoais em imagens simples. Isso vai acontecer no primeiro, segundo e terceiro ano. Então, são questões que a gente fala assim, que são marcadas, que elas vão estar destacando de uma forma bem legal, assim, bem bacana, realmente, para você ter um entendimento do que passar também, o que deve ser trabalhado, o que deve ser enfocado justamente nos anos iniciais, tá? Quando eu penso do particular para o geral, que daí vem da família, né? Vem bem do nosso contexto realmente íntimo, se você tem mais a ligação para o geral, quando ela fala, por exemplo, da família. Vou dar um exemplo, ó. Conhecer as origens, as características, os personagens e um pouco da história das famílias sua e dos seus colegas deve ser abordado quando? Segundo aqui, ó, primeiro e segundo ano. E assim, os outros também, que ela vai estar colocando. Agora, que nem quando eu penso na família, ó, atribuir responsabilidades no cotidiano familiar, sem discriminação de gênero, isso em todos os anos, né? Da escola, também em cada período, ver que na escola se centraliza, ou pelo menos começa a se centralizar mais a partir do segundo ano, que a questão familiar ela é bem trabalhada ali no primeiro ano, tá? O bairro também se centraliza mais a partir do segundo. Não quer dizer, gente, deixa eu deixar bem claro para vocês, que não é trabalhado, ou que não vai ser apresentado em nenhum momento essas questões, mas se deve ser mais enfatizado, deve ser ensinado para os alunos a partir especificamente desses anos, tá? Sobre a cidade também, se ela se centraliza principalmente ali a partir do terceiro ano, tem uma centralização bem grande do trabalho. O trabalho ainda acaba sendo bem mesclado se a gente for observar aqui, por exemplo, por mais que ainda trabalho ele desde o primeiro ano, tá? Direitos e deveres, principalmente lá no quarto, quinto ano, se a gente for olhar dentro dos quadradinhos e os conteúdos que são abordados, e do Brasil em específico, de você entender essa questão do Brasil, por exemplo, ó, vou pegar aqui uma temática, ó, perceber as diferenças culturais entre o modo de vida indígena e europeu, lá no quinto ano. Então, o que eu quero que vocês observam, né, e ao estar fazendo a leitura deste material, que essas noções, essas características, essa questão, eu falo assim, essas três expectativas, noção de tempo histórico, construção do saber histórico do particular, né, para o geral, elas são construídas muitas vezes de forma simultânea, mas outras vezes bem isoladas, ou seja, tem conteúdos que vão ser abordados mais do que lá para o quarto, quinto ano, às vezes em um momento, né, que ele é enfatizado para o aluno. Então, eu falo assim, eu gosto bem desse texto, essa tabelinha, você consegue ter uma noção bem clara do que você pode estar enfatizando para o seu aluno. E a partir de então, desses requisitos, a autora, na verdade, as autoras, elas não começam a dar uma ênfase à questão da avaliação. Então, como tem que ser a avaliação do meu aluno, né? Dentro dessa perspectiva do ensino da história, levando em consideração todos os requisitos que foi colocar, as expectativas em torno dos anos. Então, ela fala que ela tem que ser coerente, ou seja, marcado somente pelo desenvolvimento também cognitivo do meu aluno, respeitando as particularidades que se tem, né, principalmente da minha classe, né, você também tem que entender o contexto que ele está, que os seus alunos estão inseridos, certo? Um outro ponto é o quê? Observar as conquistas diárias. E aí eu falo que é o professor também que ele vai observando. Os alunos estão aprendendo, os alunos estão participando, né? Então eu falo assim, nossa, ele conseguiu aprender aqui determinado conteúdo, ele chegou a um questionamento, ele chegou a uma conclusão, né? Então, essas observações diárias, eu falo que cada professor ele acaba, sim, chegando a um ponto, tá? Uma outra questão, repensar os caminhos e possibilidades de avanços e tipos de atividades. Então, mediante seus avanços, não, meu aluno não está conseguindo avançar, o que fazer? Então, eu falo, o processo avaliativo, ele acaba envolvendo todo um conjunto, né, de ideias, tá? Então, a avaliação, as autoras vão destacar o quê? Que ela torna-se um instrumento orientador da ação do professor, auxiliando na investigação dos conhecimentos dos alunos, fundamentando suas opções por estar
ou daquelas estratégias, ou permitindo verificar melhor os avanços, né, pontuais, individuais e gerais. Então, ou seja, ele é um instrumento que orienta realmente toda a ação, está ligado a um objetivo, do porquê que você está ensinando determinado conteúdo, tá? Ela acaba assumindo, como a autora destaca, as 3 formas, de certo contexto dentro do ambiente, né? Ela pode ser diagnóstica, justamente por você estar observando e levantando um diagnóstico do seu aluno. Pode ser também formativa, né? Justamente por estar de acordo com os seus objetivos ensinados. E pode ser somativa, justamente porque, tendo em vista em obter um diagnóstico e ela ser uma soma justamente de ações, tá? E aí uma colocação que as autoras vão estar enfatizando é justamente o quê? Que eu vou até fazer a leitura aqui, que está na página 134, que ela fala assim, com relação à avaliação do ensino da história viva, real e tendo o aluno como sujeito ativo no processo, deve-se escolher instrumentos decoradados que permitam uma verificação de ideias iniciais sobre fatos ou conceitos e que depois também permitam uma observação dos avanços nas concepções e conhecimentos dos alunos. Então, que não seja também aquela a resposta, pode ser puramente decorativa, mas que o aluno consiga se envolver, consiga demonstrar realmente o que ele aprendeu, o que ele entendeu sobre determinado assunto, tá? E aí, com isso, dentro do ensino, ela vai estar apontando que é necessário você fazer alguns recortes dentro do ensino da história, né? Então, ela fala, quando se pensa em avaliação em história, é necessário considerar em relação aos seguintes recortes: de tempo, de memória, identidade, de documento e representações. Então, desses recortes, muitas vezes é um encaminhamento que você tem que estar pensando ali na tua avaliação. Então, quando eu falo, por exemplo, de tempo, vem justamente do instrumento utilizado para avaliação, deve permitir verificar se cada aluno compreendeu os conceitos relacionados ao tempo histórico, né? De memória, também o instrumento realizado, que deve permitir se o aluno reconhece os traços relativos à história em diferentes registros, de identidade, que o aluno consegue localizar-se como sujeito histórico, de documento, perdão, que o aluno consiga, na verdade, explorar determinados documentos, né, no sentido justamente amplo e atual das fontes, e representações, que o aluno seja capaz de fazer abstrações daquilo que está sendo colocado dentro das relações. O que as autoras vêm dizendo com isso? Que justamente esses tipos de recortes, porque se eu quero que o meu aluno seja um sujeito ativo, que ele tenha noção, que tenha questão de temporalidade, que ele se aprenda, então, o que eu vou estar colocando como instrumento avaliativo, e eu não estou falando só da avaliação da prova, tá? Eu falo assim, a avaliação, como o aluno está aprendendo, ele é um processo contínuo, né? Ele é um processo que ele ocorre constantemente nas aulas, né? Então, não é só a prova em si. Então, é nisso que as autoras vêm dizendo, que esse tipo de recorte, do instrumento que você está colocando para você ter uma questão de temporalidade, de documento, é o professor que tem que fazer, né? Então, deve-se seguir isso. E aí, uma questão que ela vai estar colocando, que é necessário o quê? Quando você pensa na questão de aprendizagem, e eu vou até fazendo a leitura, porque eu achei isso aqui, ele é bem interessante. Fala assim, ó, um primeiro ponto, observar a participação do aluno em sala de aula e suas contribuições para o desenvolvimento do conteúdo em diversos momentos de debate. Isso é algo que faz parte desse processo avaliativo. Um segundo ponto, sempre que é possível, pedir para que os próprios alunos exercitam o que entenderam, então falam o que entendeu, o que você entendeu sobre determinado assunto, né? E um outro ponto é propor diferentes atividades de modo a revelar talentos diferentes. Então, nunca ficar pensando numa única forma de atividade, né? Então, não é só uma prova, só um texto, mas você fazer algo diferente. Às vezes, eu vou pensar num teatro, numa análise de um filme, em uma paródia, em algo diferente para você o quê? Tentar avaliar ele sobre diferentes perspectivas, seja no teu modo oral, no modo que nem fala corporal, né, para que realmente você consiga
entender e ver as particularidades que cada aluno tem, tá? Com isso, então, nós finalizamos, eu falo esse texto, a atividade proposta para vocês vão continuar sendo a síntese, por quê? Porque eu não, lembra que na semana passada eu comecei esse texto, né? E aqui eu estou finalizando ele, então, tende-se a pensar que vocês já fizeram, pelo menos, a metade da síntese do que foi abordado, né, no texto na semana passada, e que agora vai o quê? Só finalizar. E que nós finalizamos com o quê aqui neste momento? Então, foi abordado, terminaram de falar as questões dos objetivos, né, dando complemento ao que foi colocado na semana passada, falando justamente das expectativas de acordo com o ano, ou seja, que cada ano de ensino, do primeiro ao quinto ano, ele tem expectativas de ensino que deve levar em consideração que a noção do tempo histórico, o saber histórico, essa construção, e sempre partindo também do particular para o geral. E a questão da avaliação. A avaliação ela tem que ser dinâmica, ela tem que assumir dimensões diferentes, né? Sempre envolvendo o aluno. Então, a minha atividade é essa, ainda síntese, nesse texto, tá? E eu aguardo vocês, então, às 9 horas para a nossa live, né, no qual vou estar repassando, tirando as dúvidas também mais centrais, mas caso alguém tenha alguma dúvida desse intervalo, até as 9 estarei à disposição, como também depois que ela terminar, tá? Então, aguardo vocês e até mais.